Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 28 de março, para o último sabadão do mês. Aqui continuamos com um mês de março extraordinário. Neste momento, se o mês terminasse hoje, acabaríamos com 1.328,50 euros de lucro, portanto 13 stakes de lucro. Isto simulando, como nós estamos a fazer, todas as entradas que nós fazemos, uma stake 100 euros, meia stake 50 euros, moeda 25 euros. Portanto, simulando num cenário desses, nós estamos com 13 stakes de lucro desde o início do ano, com 3.561 euros de lucro, portanto 35 stakes de lucro desde o início do ano. Portanto, estamos a fazer um ano extraordinário. Não vamos inventar muito este fim de semana para não estragar aqui as contas do mês. No primeiro mês estamos com 400, no segundo vou falar em stakes, é melhor. No primeiro mês acabamos com 4 stakes de lucro, no segundo mês com 8 e agora vamos com 13. Portanto, acredito que pelo menos até ao final do ano, até ao final do mês, não inventando aqui muito, vou trabalhar o sábado normal, depois domingo irei partilhar provavelmente algumas coisas para a live, mas não irei conseguir acompanhar live, mas acabamos aqui o mês à partida bem tranquilos. Em relação a esta sexta-feira, partilhamos 3 apostas pré-live. Aliás, do que falamos dos prognósticos ontem, o jogo que saiu fora da caixa foi mesmo o jogo do Hamburgo e eu não consegui ver nada do jogo, portanto, não sei se foi dentro do que nós falamos, se não foi. Veio o over 1,5 no Aalborg Viborg a 1,25, não veio ambas marcam 60, mas veio o over 2,5 a 1,75, veio o gol em ambas as partes que saiu com pré-live a 1,70, veio o over 1,5 no Ulm, depois não veio over 1,5 no Hamburgo, over 1,5 só do Hamburgo, over 2,5 no Hamburgo e gol em ambas as partes do Hamburgo. Portanto, esse jogo sim foi completamente ao lado. Depois veio Leverkusen a marcar nas duas partes, uma grande oportunidade do mercado que saiu com pré-live. Veio a vitória do Benfica a 1,45, veio o over 1,5 do Gil Vicente Benfica, veio o over 2,5 com penalti mesmo no último lance e veio o Benfica a marcar nas duas partes a 2,22. Preferi ser um bocadinho mais cauteloso no Telegram e partilhar o gol em ambas as partes no Gil Benfica a 1,70. Portanto, basicamente, tirando aqui o jogo do Hamburgo, esse completamente fora da caixa, e eu não o vi, portanto, não sei como é que o jogo se desenrolou, mas foi um dia muito bom a nível de prognósticos. O que nós falamos pré-live, partilhamos 3 apostas, gols em ambas as partes, no Aalborg Viborg veio e no Gil Benfica e veio, e o Lever a marcar nas duas partes, até partilhei 1,75, porque já caiu 5 ticks de ontem, da gravação do vídeo, para hoje, ao início da tarde. Depois live, fomos buscar com uma stake 2 golos no Strasbourg-Lyon, ficou só 4-2, portanto, estava 0-0 ao intervalo. Tentamos com meia stake 3 cantos na primeira parte no Gil Benfica, falta 1. Veio com uma stake over da frente no Leverkusen Bochum, uma modo de 2 também. Tentamos ir buscar com meia stake a Rei 7 do Lyon, não veio. Fomos buscar o over limite ainda no Lyon, o over 3,5 e veio. Ainda dá para ir buscar aqui mais. E depois com meia stake fomos buscar a rate 5 do Gil a 1.70 e depois queimamos aqui uma moedinha na rate 7 do Gil a 3.50. Portanto, em resumo, foi uma excelente sexta-feira, trabalhada de forma consciente, como nós gostamos de fazer, sempre de forma profissional e eu tenho estado mesmo muito contente com o que temos feito, porque sinto que estamos a evoluir, estou a evoluir a nível de padrão, a nível de leitura principalmente de mercado. Sinto que estou cada vez melhor nesse aspecto e fico muito contente com isso e fico muito contente com os resultados que estamos a ter e sendo um grupo transparente como é, eu acho que isso enaltece mais e tenho mesmo pena que ainda não tenhamos aqui mil badamecos no bom sentido da palavra, se ela existir, no Telegram, e que um gajo continua aqui com poucos views no YouTube. Porque acho que se faz um trabalho excepcional lá, a malta continua a preferir múltiplas milagrosas e dobras e triplas e o caralho. A malta prefere isso, é o que é. Nós aqui vamos trabalhando, vamos mostrando os resultados, vamos estando aí bem, e acredito que com o tempo o trabalho para fora que seja recompensado em views, em seguidores, em coisas desse género, que vocês sabem que são coisas importantes. Eu tenho andado um bocadinho mais ausente nestes últimos dias de seleção. Quem viu a story sabe que arrancaram as obras e uma pessoa anda lá mais e tal.
todas as tramitações dessas coisas, vocês sabem como é que funciona. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, comentem e metam um like, isso ajuda-me de caralho. E parcerias MyBest e Bet7, os links estão no Telegram. De relembrar que MyBest tem cash out a partir do dia de hoje, portanto, mais uma nova cena na MyBest, cash out, e as novidades vão começar a chegar, vamos ter aí free bets para oferecer também, e andamos bem. Por falar em oferecer, giveaway na Bet7 em aberto no Discord, o link do Discord está na descrição, aba do giveaway Bet7, e sabem aí como é que tem que fazer. Conta Big Mac, conta Bet7 com a Big Mac, ter uma conta ativa, droparem lá um printzinho, carregar no botzinho e está a andar. Portanto, vamos para o sabadão. Isto se o Streamlabs quiser. Se não quiser, aí está ele. Portanto, deixa-me só chegar aqui, isto um bocadinho mais para aqui. Portanto, para este sábado tenho 9 jogos selecionados. Um jogo de uma divisão completamente fora do top 5 europeu e do europeu no geral. Portanto, arrancamos aqui na Bundesliga 2 no Hannover Magdeburg ao meio-dia. Os jogos que nós iremos provavelmente acompanhar. Temos um Hannover a 2,30, Magdeburg a 2,86, over 1,5 17, over 2,5 60. Ambas marcam a 1,50 e o golo em ambas as partes, que é um mercado que irá entrar nos prognósticos, a 1,57. Na minha opinião, nos jogos pelo menos da manhã será o jogo mais over, apesar do Hannover não ser a equipa mais over do mundo, mas já vamos ver isso. Estamos a falar de sexto contra quinto, duas equipas a lutar aqui pelos lugares de subida, perfeitamente alcançável dos dois lados. Hannover, nos últimos 10 jogos, não tem qualquer derrota e tem 4 vitórias e 6 empates. Marcou em 9 dos últimos 10 jogos, mas temos aqui muitos 1-1s, portanto, daí eu dizer que não é a equipa mais over do mundo. Do lado do Magdeburg, tem aqui um empate no último jogo, mas é num amigável. Vem de 2 jogos sem vencer para as competições nacionais. Ele leva apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos e é uma equipa que marcou em 9 dos últimos 10 jogos. Apenas não fez gol em casa contra a equipa do Hamburgo. A nível de mercado, na minha opinião, o que vale são os golos, foi o que eu vos falei há pouco. Over 1,5 1,17, mas over 2,5 a 1,61, ambas marcam 1,50 e golo em ambas as partes a 1,57, na minha opinião, tem valor, ok? Em relação ao segundo jogo da Bundesliga 2, estamos a falar do jogo das 7h30 da tarde, ou da noite, como vocês quiserem. Se vocês forem mais velhotes, é da noite, porque vocês já jantaram e o caralho. Em relação a este jogo, temos Kaiser a 2,35, Fortuna a 2,89, over 1,5 1,18, over 2,5 1,62 e ambas marcam 1,51 e o gol em ambas as partes a 1,57. Estamos a falar de quarto contra o oitavo, ou nono, tem os dois 41 pontos, mas acaba por ser nono, tem uma diferença de golos. Exatamente, tem uma diferença de golos melhor. Estamos a falar de quarto contra nono classificado. Nos últimos 10 jogos, a equipa do Kaiserslautern tem 2 derrotas e marcou em 8 dos últimos 10. Apenas não marcou contra o Hamburgo também. E contra o Hannover em casa. De resto, marcou sempre. E tem apenas 2 derrotas e 2 empates. Do lado do Fortuna, vem de um jogo onde não marcou, nem sofreu, mas num amigável. E nos últimos 10 jogos, tem 8. Ambas marcam todos seguidos e apenas quebrou isso contra o Regensburg. Num jogo em casa, contra uma das equipas mais frágeis da Bundesliga 2. E aqui estamos a falar, eu lembro de ter trabalhado este jogo, Fortuna podia ter goleado a equipa do Regensburg na segunda parte. Portanto, é o jogo a seguir ou a par do jogo do Hannover contra o Magdeburg que eu espero mais golos na Bundesliga 2 amanhã. Portanto, exatamente igual, over 2,5 1,60, 62. Ambas marcam 1,51 e o golo em ambas as partes 1,57 é a receita, na minha opinião, para estes dois jogos da Bundesliga 2. Partindo para o campeonato principal alemão, temos um Munique-São Paulo, e Munique a 1,14, São Paulo é 15,80, over 1,5 1,13, over 2,5 1,44 e ambas marcam a 2,23 e o golo em ambas as partes a 1 ponto. Eu vou-vos começar a falar mais deste mercado, que é um mercado que eu gosto muito e agora finalmente temos nas casas que temos aí parceria. Golo em ambas as partes a 1,47. Outra odd que eu provavelmente irei lançar já hoje no Telegram com receio que amanhã esteja um bocadinho mais baixo, é o Bayern Munique a marcar nas duas partes, está a 1,67. Isto é o limite mínimo que eu tenho para partilhar. Normalmente, acho que a aposta mínima que eu alguma vez partilhei no Telegram foi com o modo 1,65. Se eu vir que tem mesmo valor,
gosto de ir por aí, ainda por cima é um jogo que eu não vou conseguir acompanhar live. Esses jogos das 2h30 são sempre muito difíceis para mim, portanto não dá para apanhar essa odd em live. Portanto, ficará muito provavelmente com uma aposta pré-live lançada já hoje, ou seja, sexta-feira à noite, no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Em relação ao... Pronto, em relação a estes jogos, estamos a falar de primeiro contra 15º. Os últimos 10 jogos do Bayern de Munique tem apenas uma derrota em casa contra o Bochum, onde jogou com menos um jogador e marcou em todos os jogos. Dentro de portas, estamos a falar de... Perdeu com o Bochum, mas fez 2 golos. E foram, por acaso foram os dois na primeira parte, agora estou-me a lembrar do jogo. Venceu o Leverkusen por 3-0, venceu o Frankfurt por 4-0, empatou com o Celtic por uma bola e venceu o Bremen por 3-0. A equipa do São Paulo vem de 2 jogos seguidos sem sofrer, um amigável contra o Hertha e em casa contra o Hoffenheim, mas fora de portas sofreu contra o Wolfsburgo, perdeu contra o Mainz, perdeu contra o Leipzig e venceu o Heidenheim, uma equipa também relativamente frágil da Bundesliga. Portanto, aqui, para mim, uma boa oportunidade do dia, Bayern a marcar nas duas partes 1.67, 1.66 e o over 2,5 1.44 parece-me interessante e o gol em ambas as partes 1.47 também. Em relação ao Kiel contra o Bremen, o Kiel é das equipas mais kamikaze desta Bundesliga 2, adoro. Nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória e foi o único jogo onde não sofreu nos últimos 10 jogos, mas também marcou em 9 dos últimos 10 jogos. Estamos a falar de 3 golos contra o Bayern de Munique, empatou contra o Wolfsburgo, marcou contra o Frankfurt, não fez contra o Leverkusen, marcou 2 golos contra o Stuttgart em casa, portanto é uma equipa muito fora da caixa, é uma equipa de Bundesliga 2, que está na Bundesliga 1, provavelmente irá descer de divisão, não tem arcabouço para ficar cá, está a 8 pontos da saída da linha d'água, e lá está, são em 26 jogos, são 38 golos marcados, portanto é o melhor ataque de longe destas equipas aqui de baixo, mas tem 64 golos sofridos, tem mais 8 golos sofridos que o penúltimo, mais 12 golos sofridos que o penúltimo e mais 34 golos sofridos da equipa que está logo a seguir da linha d'água. Portanto aqui, para mim, a receita é o que nós falamos nos 2 jogos da Bundesliga 2, over 2,5 1.62, ambas marcam 1.52 e para marcar gol em ambas as partes a 1.63. Se nós olharmos para o lado do Bremen, não vem de um excelente momento, mas o Kiel é uma casa área defensiva, acredito mesmo que é um bom jogo para o Bremen fazer aqui golos, ainda assim são 4 jogos seguidos a fazer golos, apesar de ter uma vitória e 3 derrotas, e nos últimos 10 jogos marcou em 7, e vai sofrendo fora de portas. Venceu o Leverkusen, mas perdeu com o Arminia, perdeu com o Freiburg de 5-0, perdeu com o Bayern de Munique 3-0, não perdeu, mas sofreu 2 golos do Dortmund, portanto vejo mesmo com bons olhos aqui um jogo over também e capaz de caber aqui ambas marcam, o gol em ambas as partes e o over 2,5. Em relação ao jogo das 5h30 da Alemanha, temos um Frankfurt-Stuttgart. Eu pareço ser a bater nas mesmas teclas, mas vamos provavelmente para os mesmos mercados. Estamos a falar de quarto contra 10º. Nos últimos 10 jogos, a equipa do Frankfurt tem 4 derrotas e aqui um amigávelzito, onde rodou toda a gente. Marcou em 9 dos últimos 10 jogos, ou em 8, não contando aqui um amigável. 8 nos últimos 10 jogos, apenas não marcou nesse amigável e fora de portas contra a equipa do Bayern de Munique. Mas aqui o grande problema é que sofreu em todos os últimos 10 jogos. Do lado do Stuttgart, nos últimos 10 jogos, marcou em 9, vem de 9 jogos seguidos a fazer gol, porém já não vence há 5 jogos, sofreu em todos os 5 jogos, 4 gols do Leverkusen, 2 gols do Kiel, 3 gols do Bayern, 2 gols do Wolfsburg e 1 gol do Hoffenheim, e venceu, mas sofreu do Dortmund, perdeu com o Mönchengladbach, perdeu com o PSG e perdeu também com o Mainz. Portanto, são apenas 2 vitórias, uma delas para a Bundesliga contra o Dortmund e outra para a DFB Pokal contra o Augsburg. Portanto, são 2 equipas que marcam com regularidade, mas sofrem muitos golos. Portanto, over 2,5 1.49, ou praticamente 1.50, 1.49,8. Ambas marcam a 1.42 e golos em ambas as partes a 1.51. Portanto, a receita dos jogos estacionais da Alemanha, vocês sabem que são praticamente sempre a mesma, por isso eu seleciono nos jogos já de propósito para usar esses mercados. Portanto, estamos assim. No Tugão, 3 jogos selecionados, Casa Pia, Rio Ave, Estrela Sporting e Braga, Arouca. Em relação ao Casa Pia Rio Ave, temos o over 1,5 a 1.33. Aliás, Casa Pia a 2, Rio Ave a 3.70, over 1,5 a 1.33, over 2,5 a 2.08 e o ambas marcam a 1.84. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, o Casa Pia não tem qualquer empate, são 4 vitórias e 6 derrotas. Marca com alguma regularidade, nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas não fez gol em Guimarães. Dentro de portas, perdeu, mas marcou com o Sporting. Venceu o Gil, venceu o Estrela, venceu o Benfica e marcando 3 golos e perdeu, mas marcou contra o Rio Ave. Do lado do Rio Ave,
para a Taça de Portugal. Do lado do Rio Ave, vem 2 jogos seguidos a perder. Nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É uma equipa que faz golos também com regularidade. Nos últimos 10 jogos marcou em 9. Apenas não fez golo. Marcou em 8, apenas não fez golo contra Famalicão fora de portas e Sporting em casa. No jogo em que o Rio Ave foi muito frágil nesse jogo. Fora de portas, venceu o Farense por 2-1, empatou com o Arouca a uma bola, perdeu, mas fez golo contra o Estoril e o tal jogo contra o Famalicão, onde não fez golo. Aqui no Tugão, com duas equipas que têm alguma facilidade em marcar, mas também em sofrer, o over 1,5 1.33 parece-me interessante e temos aqui o golo em ambas as partes a 1.96. Se nós olharmos, eu gosto mais de ver isso aqui, se nós olharmos aqui, eu tenho aqui isto tudo filtrado, se nós olharmos aqui para golo em ambas as partes, no jogo do Casa Pia Rio Ave, temos aqui umas médias interessantes, temos aqui uma média de 1.4 golos nos primeiros tempos dos jogos, temos aqui uma média de 1.6 golos nos segundos tempos dos jogos, aqui o bot, a inteligência artificial, digamos assim, o algoritmo diz que o jogo vai ter provavelmente 2 golos, eu acho que isto é o estimado, exatamente, é o expected e aqui é o average, tem uma média de 3 golos no jogo, não é que andou do jogo. Tem uma média de 3 golos por jogo. 80% dos jogos saiu um golo HT. 90% dos jogos saiu um golo na segunda parte também. Portanto, eu vejo... E 70%, penso que era esse. 75% veio, ambas marcam. Portanto, eu vejo também com bons olhos a par deste over 1,5. O golo em ambas as partes a 1.96. Sairá provavelmente também pré-live amanhã. Em relação ao Estrela com o Sporting, temos um Estrela a 7.90, Sporting 1.37. Over 1,5 1.20, over 2,5 1.74 e o ambas marcam a 2.09. Em relação a este jogo, temos um Estrela Sporting, 15º contra primeiro. Primeiro, neste momento, com os mesmos pontos do Benfica, que venceu hoje o jogo em atraso, depois joga na próxima semana. O Estrela vem de 4 jogos seguidos sem vencer, tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. É uma equipa muito frágil, é uma equipa que vai apertar aqui a situação de descida, ainda está em lugar de safo, mas está com os mesmos pontos da equipa do AVS, do Aves Futebol Clube, e apenas, entre aspas, a 6 pontos do Farense e a 8 do Boa Vista, que aparentemente, face ao que se vai acontecendo, estão praticamente condenadas à descida. Depois a luta andará aqui por, neste momento, Gil, Estrela e AVS por lugar de playoff de descida, ou de manutenção, e o Arouca já leva 6 pontos de vantagem, juntamente com o Rio Ave e com o Nacional, portanto acredito que não fuja muito disto aqui nos últimos jogos do campeonato. Em relação ao Sporting, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota na Liga dos Campeões em Alvalade por 3-0, marcou em 8 dos últimos 10 jogos, apenas não fez nos 2 jogos contra o Dortmund, leva 4 vitórias seguidas, onde vai tendo mais jogadores, apesar de que amanhã não conta nem com Morten, nem com Morita, nem com Bragança, nem com Simões. Portanto, o meio campo será muito provavelmente com Debast e um miúdo. Acredito que o Felicíssimo não jogará porque fez muitos minutos nas seleções jovens, portanto, não sei quem é que irá jogar lá. Há o Brito, provavelmente será ele, mas isso logo se vê. De resto, o Sporting já vai recuperando o Gyökeres, Trincão veio de boa forma na seleção e não somou muitos minutos, portanto acredito que venha fresco. O Gyökeres não foi à seleção, portanto acredito que o resto da equipa esteja mais ou menos tranquila, apesar deste buraco, entre aspas, no meio campo. Portanto, over 1,5 1.21 parece-me interessante. Tenho dúvidas que o Sporting não consiga vencer amanhã. Ainda assim, a equipa do Estrela em casa pode criar aqui alguns problemas, e o Sporting, com esta vitória do Benfica hoje, tem aqui alguma pressão acrescida, e o 1.37 parece-me um modo justo, sinceramente. Portanto, a única coisa que eu vos vou falar aqui é o Sporting a marcar o over 1,5 1.21, e temos aqui o golo em ambas as partes. Por acaso não temos? Temos sim, senhor. O golo em ambas as partes a 1.74 também me parece muito interessante e provavelmente sairá também com uma aposta pré-live amanhã. Em relação ao Braga Arouca, aqui, na minha opinião, temos uma boa oportunidade de mercado, já vamos falar. Temos Braga de quarto classificado contra Arouca em 13º. O Braga leva 2 vitórias seguidas, Farense e Porto por 1-0. Tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, os 2 fora de casa, na Luz para a Taça e em Vila do Conde para o campeonato, onde perdeu por 2-1 e 1-0. E um único empate num jogo muito fraco no geral, no Derby Minhoto contra o Vitória. O Arouca, daí essas odds, o Arouca não perde em 9 dos últimos 10 jogos, perdeu apenas em casa contra o Futebol Clube do Porto. Ainda assim, fora de portas, o Arouca venceu o AVS, bom resultado, empatou em Alvalade, mas sofreu 2 golos, venceu o Nacional, mas sofreu, empatou em Guimarães, acho que foi mesmo, tinha ideia que tinha sido um gol mais no fim, e venceu o Boa Vista. É uma boa
oportunidade, entre aspas, para o Arouca perder aqui o jogo amanhã, o seu jogo amanhã. Eu não desgosto desta odd do Braga, sou-vos honesto. Esta odd do Braga está simplesmente por isto, ok? Por este momento do Arouca em que estamos a falar apenas de uma derrota nos últimos 10 jogos e contra o Futebol Clube do Porto, portanto, nada de outro mundo. Ainda assim eu gosto desta odd do Braga, muito sinceramente. O Braga a vencer 1.70. Eu não tenho gostado muito dos jogos do Braga a nível de golos, ou seja, o Braga é uma equipa que no início, no primeiro terço da época, era uma equipa que se expunha com muita facilidade e depois sofria muito golo. Isso não tem acontecido muito. Nós nos últimos 10 jogos do Braga, estamos a ver aqui, são apenas 3 overs 2,5. Rio Ave, Moreirense e Boa Vista. De resto temos uma vitória por 1-0 contra a Lazio, 2-0 Gil, 0-0 em Guimarães, 1-0 Nacional, 1-0 Benfica, 1-0 Porto e 1-0 Farense. Portanto, não é equipa tão over assim quanto parece, senão eu gostaria de abordar aqui mais o golo em ambas as partes. Também tem um modo boa, 1.80 ou 1.105, mas vitória do Braga 1.70 parece-me um modo interessante, e o over 1,5, apesar disto tudo que eu disse, a 1.25 é apetecível. Ainda assim, o under 3,5 a 1.33, na minha opinião, tem mais valor do que este over 1,5. É verdade, a equipa do Arouca é uma equipa que nos últimos 10 jogos marcou em 9, sofreu em 8. Ainda assim, para bater esta linha do menos 3,5, apenas ficaríamos de fora. Aqui perderíamos o jogo do Arouca Farense, Sporting Arouca, Vitória Arouca e Boa Vista Arouca. Portanto, do lado do Arouca é uma equipa mais over, mas do lado do Braga não houve nenhum jogo nos últimos 10 que batesse essa linha. O Braga joga em casa, irá ter mais bola, irá controlar mais o ritmo do jogo e acredito que seja um jogo mais ou menos tranquilo. Vou acompanhar o jogo provavelmente, e se tivermos que tomar alguma ação para over em live, aí será de maneira diferente, com leitura do jogo e por aí fora. Portanto, a vitória do Braga a 1.70 parece-me interessante, e o under 13,5 a 1.33 também. Em relação ao jogo outsider aqui da planificação, temos um Melbourne Victory contra um Adelaide United. Está somente aqui. Não vou dizer que acompanho o campeonato, não vou dizer que vou ver o jogo, não vou dizer que o Melbourne tem ali um número que joga de caralho e que faz tabelas muito bem com o extremo. Obviamente não vou dizer isso. Tem médias absurdas. Se olharmos aqui para a A-League, onde é que ela anda, o Melbourne Adelaide, estamos a falar de uma média de 1.6 gols na primeira parte, uma média de 2.3 gols na segunda parte, o expected goals de 4, average 3.9, 75% dos jogos tiveram gols na primeira parte, 100% dos jogos tiveram gols na segunda parte. Portanto, as médias são muito interessantes para falar-vos dos mercados que eu gosto. Over 2,5 1.43, ambas marcam 1.39 e o gol em ambas as partes, que eu acho que existe exatamente, a 1.48. Portanto, estamos falados este sabadão. Que este sábado seja tão bom como esta sexta-feira, que eu já fico tranquilo, mas nesta altura do mês, com o lucro que estamos a ter neste mês, por mim, se fosse um sábado 0-0, eu já estava bem tranquilo. Vamos trabalhar para que seja um dia lucrativo novamente, mas temos de ter os pés bem assentos na terra, e este tipo de gestão é muito importante. Acreditem que isto é muito importante. Estamos a chegar ao final do mês, por isso é que eu não gosto de ter metas, não gosto de ter nada disso, porque isso acresce a pressão, acresce a pressão no teu emocional, e isso pode ser o suficiente para vocês no fim de semana. E eu tenho a certeza absoluta, eu estou a olhar para vocês, tenho a certeza absoluta que toda a gente que está a ouvir este vídeo, que já está nisto há algum tempo, toda a gente já fodeu o guito todo num dia, numa tarde, numa noite. Portanto, tudo pode ir de cona num fim de semana, ok? Portanto, calma, estamos bem. Eu estou bem, o Telegram está bem, mas se tu que estás a ouvir estás no negativo, calma na mesma, ok? Meses negativos existem, vão existir. Este, se foi o primeiro, não vai ser o último, vais ter muitos mais, é normal, faz parte da caminhada. O importante é tu perceberes o que é que tu fizeste. Eu já tive meses negativos, que olho para a folha do Excel e digo, repetiria tudo. Pá, a variância não estava do meu lado. Como o que interessa é o longo prazo, já disse isto N vezes. Como muitas vezes acaba o mês negativo, olho para tudo o que fiz e disse, fiz erro neste dia, expus-me demais neste dia, más leituras neste dia, tal. E isso tudo junto vai dar o red. O que é importante aqui é, depois disso, depois de analisar isso, depois de perceber onde é que se errou, é não voltar a cometer esses erros, ou pelo menos reduzi-los. Portanto, não entrem em stress se estiverem em red. Obviamente, se estiverem num red absurdo, calma, analisem mesmo bem e analisem se vocês não estão a fazer entradas, se vocês estão a fazer entradas por metodologias ou por emocional, ok? E isto é suficiente para dar merda. Mesmo que estejam em lucro,
bons lucros, maus lucros, estejam em lucro, último fim de semana do mês, tenham muita atenção, ok? É um conselho de quem já anda aqui há muito tempo e percebe que isto vai de cona muito rápido, ok? Portanto, muita atenção. Maltinha, muito obrigado a todos, já sabem. Subscrevam o canal, comentem. Oi, para onde é que eu vou? Até para onde é que eu estava aí? Por acaso baba-se pouco. Subscrevam o canal, comentem e metam like, que isso ajuda-me imenso. Se vocês ganharam com o canal hoje, reajam ao vídeo e façam essas merdas todas. Maltinha, muito obrigado a todos e até ao próximo BDBA.